Será que tá? Não. Eu acho que... Boa noite, pessoal. Nós estamos nos preparando para, daqui mais alguns minutos, começarmos mais uma formação a respeito dos sacramentos. Hoje nós vamos refletir, estudar, meditar, relembrar, aprofundar no sacramento do batismo. Então sejam bem-vindos. Nós temos, acho que ainda um minutinho, né? Daqui a pouquinho nós começaremos. Deixa eu ver se aqui minha internet está meio complicada. Deixa eu ver se dá para descobrir quem já chegou aqui. Eliane, Graci, grande abraço, Deus te abençoe. Eliane Cajueiro, Vanderly, bem-vinda. Beatriz, mais uma vez juntos, Deus te abençoe. Sônia, grande abraço. Ana Rosa, para você também. Marina, juntos mais uma vez. Ana Frossa, bem-vinda. Laide, Kátia, João Lucas, Tina, Rosa, Fernando, Pepe, Luciane, né? Então sejam bem-vindos. Daqui mais uns segundinhos a gente começa então a nossa formação. Eu só peço para vocês me darem um retorno, que aqui para mim a imagem está muito estranha. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Dá uma confirmação para mim, um joinha, para eu ter segurança que está tudo ok, por favor. Tudo certinho, estão me ouvindo, me vendo, tudo ok? Eu sou o comando da Cidinha, Rebeca, olha, gente de Guarulhos, bem-vinda, Natália, um abraço para Cidinha, muito obrigado pelo retorno, pessoal. Luciane, obrigado. Isaura, Tina, Kátia, muito obrigado. E deu 8 horas, nós vamos então iniciar a nossa formação sobre os sacramentos. Vamos fazer uma oração inicial, né, pedindo a Nossa Senhora do Amparo que nos ampare nesse momento, que nos ajude a aproveitar esse tempo para crescer na nossa fé. Que São José, né, hoje é dia dele, São José Operário, possa olhar também por cada trabalhador, por cada desempregado também nesse dia. Então nos coloquemos na presença do Senhor, iniciemos rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amparo, amparai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda formação de sexta-feira a respeito dos sacramentos. Eu sou Padre Sidney, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Serra Negra, aqui da Diocese de Amparo. E a cada sexta-feira nós vamos meditar nas próximas semanas. Estamos meditando já, né, um pouquinho acerca dos sacramentos. A semana passada a gente viu um pouquinho lembrou, né, o que são os sacramentos. E hoje o nosso tema é o sacramento do batismo. Pessoal, as últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes, né? As pessoas às vezes se recordam, né? Falam, puxa, eu lembro da última coisa que essa pessoa que eu amava disse antes de falecer, né? Então, as últimas palavras que uma pessoa diz, né,
ficam marcadas, não é? Tem uma força muito particular, muito especial, né? Domingo retrasado, né, o Domingo da Misericórdia, como nós, né, celebramos mais um ano do falecimento do Papa João Paulo, né? Talvez a gente se recorde ainda das últimas palavras ou da última imagem ali do Papa João Paulo, né? Ele faleceu no sábado, véspera do Domingo da Misericórdia, e talvez a gente se recorde no domingo de Páscoa, o Papa saindo na janela, tentando dar a bênção, mas na hora de dar a bênção ele não conseguiu. A palavra não saiu, por mais que ele fizesse força, e aquela imagem ali, né, talvez tenha ficado na nossa lembrança, na nossa memória, né, do sofrimento do Papa para cumprir até o final a sua missão, para não desistir, para abençoar o seu povo, né, no dia da Páscoa, e a palavra não saiu, né, e logo em seguida retiraram, né, ali o Papa São João Paulo da janela, né? E dizem que logo em seguida ele teria falado, né, para que serve um Papa que não é mais capaz de abençoar? E depois em seguida ele, né, reagiu dizendo assim: eu continuo totus tus, tudo teu, Maria, né? E se é registrado, né, que as últimas palavras, né, ditas por ele foi: deixe-me partir, né? Deixe-me partir, né? As últimas palavras, os últimos gestos, né, fica gravado, não é assim? A gente fica no coração, essas palavras finais, né, derradeiras, são mais densas de uma pessoa que a gente ama, não é assim? O que dizer então das últimas palavras de Jesus? Toda a palavra de Jesus é importante, mas imagine a força das últimas palavras do Senhor, aquelas registradas pelos evangelhos depois da ressurreição, antes de voltar para o Pai, né, antes de enviar o Espírito Santo, as últimas palavras recordadas, né, nas Sagradas Escrituras por Jesus. Toda a palavra do Senhor é palavra de vida eterna, não é? Toda a palavra do Senhor é de salvação, né? A gente não pode se esquecer, mas imagine a última palavra do Senhor. Quais foram elas, irmãos? No Evangelho de São Marcos, as últimas palavras de Jesus, né, antes do mistério da ascensão foram as seguintes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. As últimas palavras do Senhor, antes de voltar para o Pai, foi: ide, anunciai o Evangelho, tudo isso que vocês viram, testemunho, anuncia o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. É isso, irmãos. Jesus, né, nesses últimos momentos antes da ascensão com os apóstolos, ele pensa em cada pessoa que precisa receber o anúncio da salvação, o anúncio do Evangelho. Em cada pessoa que deveria ser tocada pela sua graça através do sacramento do batismo. Nos momentos de Jesus, no arremate da formação dos apóstolos, Jesus estava pensando em cada um a quem a graça dele deveria chegar. Ide, anunciai, quem crer e for batizado será salvo. Ao arremate, o Senhor estava falando a respeito do batismo, desse sacramento pelo qual ele toca numa vida, desse sacramento pelo qual ele assume uma pessoa, desse sacramento pelo qual, não é, Deus vem habitar no nosso coração, acerca do sacramento então do batismo. Através de cada sacramento, Jesus continua, a gente de alguma maneira toca na humanidade de Cristo, é tocado pelo Senhor. A gente recebe a graça de Deus, aumenta a graça ou recebe a graça do Senhor através de cada um dos sacramentos.
E hoje nós vamos pensar um pouquinho acerca do primeiro sacramento nesse que Jesus pensava, né, no momento antes da ascensão, e de anunciar: quem crer e for batizado será salvo. Né? Eu quero chegar a cada pessoa, e nós temos essa missão de anunciar o Evangelho de Jesus, de aproximar as pessoas de Deus, da graça do Senhor, e ele toca de uma maneira muito particular, ele deixa uma marca na vida de cada pessoa definitiva através do sacramento do batismo. Nós vamos então hoje pensar um pouquinho nesse sacramento, tá certo? Que é o mais necessário para a nossa salvação. Né? Qual que é o sacramento mais sublime? A Eucaristia. Todos os sacramentos nos dão a graça de Cristo. A Eucaristia nos dá o Cristo de todas as graças. Certo? O mais sublime é a Eucaristia. O ápice de tudo é a Eucaristia. Mas qual que é o sacramento mais necessário? Né? Qual que é? É o batismo, o nosso primeiro encontro com o Senhor, né? Acerca desse sacramento que nós vamos refletir um pouquinho hoje. Certo, pessoal? Então, olha, só para a gente se recordar, a semana passada a gente lembrava que todo sacramento ele tem uma matéria, né? Ele tem um gesto, uma coisa que a gente vê, uma palavra que dá o sentido, que a gente chama de forma, dá o sentido àquela coisa, a gente chama de matéria e forma. O gesto, a coisa que é usada no sacramento é a matéria, e a forma é a palavra que dá o sentido da eficácia àquela matéria. Matéria e forma são o sinal do sacramento. Todo sacramento, então, tem o seu sinal. Através daquele sinal que a gente vê, Jesus toca em nós e dá a sua graça que a gente não vê. Claro? Qual que é o sinal do sacramento do batismo? Né? O que a gente vê no sacramento do batismo? Né? O sinal sacramental do batismo, todos nós sabemos. A matéria que é usada no batismo é a água, é a coisa que a gente vê, é a água. Né? E a forma, qual que é a palavra que dá eficácia, que se une à matéria e forma ali o sacramento? Qual que é a matéria do batismo? As ditas por Jesus, né? E depois fazei discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras que a gente usa para constituir o sacramento. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria, a água, a forma, as palavras são: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A água, Deus toca em nós, nos fala através dos sacramentos. Primeiramente, quando a gente vê a água, por si mesma, antes de constituir um sacramento, a água em si, ela é sinal do quê? Do que a água nos lembra? Então, olha, a água nos lembra de limpeza. Você chega cansado, em casa, é tão bom tomar um banho. A água lembra de limpeza. A água nos lembra de vida. Se você imagina uma realidade sem água, desértica, você lembra de morte. Se você imagina um rio, você ao mesmo tempo já associa com a vida dentro do rio, em torno do rio, à margem do rio, não é? A água lembra vida, então lembra limpeza, purificação, lembra vida. Mas não é só vida que a água recorda. Imagine se você estivesse dentro do Titanic, naquela hora terrível lá. Era de vida que a água ia te lembrar? É claro que não. Naquela situação, a água te lembraria de morte. Para uma pessoa que está se afogando, é isso que a água recorda, não é? Tudo isso que a água significa, que a água simboliza, o batismo realiza na nossa vida. Na hora que a gente é batizado, a gente é limpo.
purificado. Se uma pessoa é batizada adulta, todo pecado ali, que ela tem arrependimento naquele momento, tudo é purificado. A misericórdia de Deus naquele momento, por trás daquela água, limpa, purifica, não é? Preenche aquele vazio do pecado original com o qual todos nós nascemos. O batismo, né, naquele momento, ele purifica, ele limpa, ele santifica. A água não lembra a vida, pois você recebe uma vida nova, uma vida de filho de Deus. Você é enxertado em Jesus. Você já tinha uma vida natural, agora você recebe uma vida muito maior, uma vida de filho, uma vida de amigo de Deus. Claro, né? Então, olha, a água no momento do batismo, ela santifica, ela limpa, ela purifica, ela dá uma vida nova, né? E para nascer um homem novo, ela também mata. Ela mata o que não pertence a Deus. Ela mata o homem velho também dentro de nós, certo? Cada batismo é isso que acontece, uma morte e uma ressurreição. A gente morre para um mundo rasteiro para nascer para o mundo grande, para o mundo alto, para o mundo de filhos e filhas do Senhor, filhos e filhas de Deus, certo? É isso. Então, olha, a água nos fala de limpeza, a água nos fala de vida, nos fala de morte, e o batismo faz tudo isso na nossa existência. Naquele momento ali, tudo isso é realizado através... Jesus realiza tudo isso através do sacramento ali, certo? Agora, pessoal, a água em si lembra disso. Mas e a água na palavra de Deus? Quando que é que aparece pela primeira vez a água nas Sagradas Escrituras? Quem que se lembra? Eu não consigo ver aqui o computador e os comentários, mas quem se lembra a primeira vez que aparece a água na palavra de Deus? Qual que é a primeira vez que aparece a água nas Sagradas Escrituras? Vamos lá, quem que se lembra? Qual a primeira página das Escrituras que aparece a água? Sabe qual a primeira página que aparece a água? A número 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As Escrituras têm uma unidade, do início ao final. No livro do Gênesis, na primeira página, a gente vê Deus criando o mundo. E na hora da criação, na hora que Deus cria o céu e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na hora que Deus vai chamar os seres à existência, à vida, à água e o Espírito Santo fecundando a obra da criação, fecundando a água, fecundando toda a obra da criação. Primeiro momento que aparece água nas Sagradas Escrituras é na primeira página. Na hora que Deus vai criar, o Espírito paira sobre as águas. Depois, pessoal, outro momento, outra página muito forte, conhecida das Sagradas Escrituras, em que a gente vê novamente a água como um sinal muito forte. Lembra da história do dilúvio? Diz que o mundo chegou num ponto que não tinha mais por onde, Deus resolveu começar tudo de novo. E como foi lá que conta lá a história, o episódio lá do dilúvio, como que diz que aconteceu? Diz que veio uma grande chuva, dias e dias de chuva, tudo morreu, e depois, Noé se salvou, nós recordamos a história, Noé, a sua família, prepara uma arca, entram na arca, vem a chuva, tudo morre, os animais ali na arca também vão ser salvos, e depois passam vários dias, diz que vem um vento e a água começa a secar, e diz que Noé solta uma pomba, a pomba voa e volta. E Noé entende que ainda não dava para sair da arca.
solta novamente uma pombinha, ela voa e volta com um raminho verde no bico. Quem está fazendo a Escola da Fé, que está acontecendo de segunda e quinta-feira, pelo YouTube, a gente viu isso há alguns dias. A pombinha volta com um raminho de oliveira, significando, olha a misericórdia de Deus, vai começar de novo, a vida está ressurgindo. E daí mais alguns dias Noé soltou a pomba voou e não voltou mais. Ele entendeu que já podia sair da arca, Deus tinha tido misericórdia, o mundo novo, uma humanidade nova ia começar a surgir, certo? Então, olha, para começar uma humanidade nova, Deus manda água, Deus sopra para a vida ressurgir depois da água, sopra, espírito e sopro e vento é a mesma palavra, não é? Deus, vem um vento que a água começa a diminuir, e a pomba também, não é curioso? Moisés solta a pomba, aliás, toda hora estou na Escola da Fé, eu estou falando de Moisés esses dias, por isso estou trocando o nome dos patriarcas aí. Bom, Noé solta a pomba, ela desaparece. Você lembra uma página importante das Escrituras que a pomba aparece novamente? No batismo de Jesus. O mundo novo, a humanidade nova, anunciada no episódio de Noé, vai acontecer de verdade em Jesus. Na hora do batismo de Jesus, a pomba aparece simbolizando o Espírito Santo. Deus vai fazer um mundo novo. Esse mundo vai brotar da água do batismo. Lembra do anúncio da misericórdia trazida lá na folhinha de oliveira, não é? Pois agora Deus vai manifestar em Jesus a sua misericórdia. Claro. Então é isso, a Arca de Noé. A história, a gente sabe que a arca também é entendida pelos padres da igreja como sinal do batismo, aliás, da igreja, na igreja de Cristo a gente tem misericórdia, enfrenta as águas desse mundo, e a gente chega na terra da salvação, certo? Pessoal, agora uma das páginas mais importantes, se não for a mais, do Antigo Testamento. O povo de Deus era escravo no Egito, e Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus desceu para libertar o seu povo, e Deus enviou Moisés, e Moisés enfrenta o faraó, e Moisés abre, diz lá o relato do livro do Êxodo, que Moisés, o seu cajado, abrem o mar vermelho para o povo passar. Veio um vento, o mar se abriu e o povo saiu da escravidão do faraó e começou a caminhar pelo deserto na terra prometida. Olha, mais uma vez, a água, o vento e a libertação agora, certo? Pessoal, vamos ver o Novo Testamento agora. Qual que é a página mais importante do Novo Testamento que fala sobre a água? O batismo do Senhor, a gente acabou de falar, não é? Jesus vai iniciar o seu ministério público, ele vai ao Rio Jordão ser batizado por João, e na hora do seu batismo o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta na forma daquela pomba e a voz do Pai é ouvida. Esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz, certo? Ali, agora o Senhor, havia o batismo de João, pelo qual as pessoas pediam perdão dos pecados na espera do Salvador. Agora Jesus vai deixar um novo batismo, o batismo no Espírito Santo. São João não fala que ele batiza com água, aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e fogo. Agora Jesus vai deixar um novo batismo. No batismo deixado por Jesus, não é só um pedido de perdão, é muito mais do que isso. É Deus que olha para nós e fala, tu és meu filho. É o Espírito Santo que vem morar no nosso coração e tomar posse da nossa vida, não é? E junto com toda essa graça natural, o perdão dos pecados. Claro, esse é o batismo. Desse encontro com Jesus vai surgindo a nova humanidade, vai surgindo a igreja do Senhor. Tem
é um outro episódio muitíssimo importante em que a gente vê a água. Jesus na cruz. Primeiro ele fala, tenho sede. E depois ele nos dá água para beber. Na hora que Jesus morre na cruz, o soldado joga a lança e do peito aberto de Jesus na cruz brota sangue e água. E isso não foi qualquer coisa, tanto é que o evangelista São João, que registra isso, ele diz, quem viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Eu vi, saiu sangue e água. O que significa isso, irmãos? Da onde que surge o batismo? O batismo surge do amor de Cristo até a morte. A salvação brota do peito aberto de Jesus na cruz. Todo o sacramento brota desse amor até o fim, que vence a morte. A água com a qual você foi batizado, sabe qual que foi a fonte dessa água? Aquela que você foi batizado? Aquela água, a fonte dela é o peito aberto de Jesus na cruz. Aquela água te deu a vida, certo? Aquela água te trouxe a salvação. Você nasceu, você foi tocado, lavado por aquela água. Certo, pessoal? Então, olha, primeiro a gente viu a água como um símbolo natural de vida, de limpeza, inclusive de morte. Agora, a gente viu a água na palavra de Deus. A água aparece na hora que Deus vai criar o mundo. A água e o Espírito associado. E Deus chama as realidades, a existência, a vida. Certo? Depois, a água aparece quando Deus quer fazer um mundo novo. E o Espírito sopra. E o mundo novo começa. Na verdade, ele era só uma prefiguração. Vai começar mesmo em Cristo. A água, para aqueles que saíram do Mar Vermelho, o povo passou pela água e saiu do domínio do Faraó. Saiu da terra da escravidão, certo? A água e o sopro, veio um vento forte e o mar se abriu e aquelas pessoas foram salvas do domínio do Faraó. Nessa situação, a água é salvação. Liberdade, liberdade dos filhos de Deus. A água também separa, não é? Separa continentes, às vezes separa uma cidade da outra. Ali, o povo de Deus foi reservado para Deus, foi livre, foi separado do domínio do Faraó. Claro, a água, depois, no batismo de Jesus, ali a gente vê tudo isso sendo realizado, porque Jesus é batizado e Jesus nos deixa o novo batismo, o seu batismo. Essa água que brota do amor apaixonado de Deus pela humanidade e pela sua igreja. É desse amor que brota a nossa salvação, a água da nossa salvação. Claro, pessoal, acho que está dando para todo mundo compreender, não é? Pois o batismo, o seu batismo, o nosso batismo, realizou tudo isso na nossa vida. Naquele momento que a gente não tinha, provavelmente você foi batizado como eu, bebê, você não tinha consciência nenhuma de nada. E Deus veio ao seu encontro e te deu uma vida nova. E te purificou, e te santificou, e te reservou para Ele, não é? Deus veio e fez um filho, como na água da criação, na hora de criar a água e o Espírito, agora Deus, a água e o Espírito, agora vai fazer um filho. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus olhou para você também de alguma maneira e falou isso naquele dia. Você é meu, hoje eu te gerei. Eu quero um mundo novo e eu preciso fazer um homem novo. Esse daqui é para mim. Esse daqui é para a nova humanidade, certo? Como na Arca de Noé, não é? Deus te libertou do domínio do Faraó, da escravidão. Você foi feito para ser livre. O pecado nos prende, nos escraviza. O encontro com Deus, o encontro com amor, nos liberta. O batismo nos tira do domínio do inimigo. A gente é do Senhor, é de Deus. O povo não passou pelo Mar Vermelho e saiu da escravidão. Pelo nosso batismo, Deus
nos chamou a ser livres, nos arrancou do domínio do inimigo, certo? Pelo nosso batismo, nós tocamos no Cristo morto e ressuscitado. Nós bebemos da água que escorre do peito aberto de Jesus na cruz. E a morte não tem mais poder sobre nós, se nós perseverarmos nesta água. Certo, pessoal? Então, a água na palavra de Deus. Todo sacramento, ele tem o sinal, no nosso caso, então, a água, a forma, a palavra que dá o sentido, a eficácia, unido à água, constitui o sinal do sacramento, tem a matéria e a forma, ou seja, os dois juntos constituem o sinal do sacramento. Na hora que o ministro, né, derrama a água sobre aquela criança, dizendo àquele adulto que seja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus toca naquela pessoa, ele dá eficácia àquele sinal, e ele realiza tudo isso no coração daquela criança, daquele adulto, seja lá quem for. Então, esse é o sinal. Cada sacramento tem um ministro a quem Jesus, a igreja, confiam servir o sacramento, as pessoas através do sacramento, ministrar o sacramento. Qual que é o ministro do sacramento do batismo? Então, normalmente, o sacramento do batismo, a primeira pessoa a quem é confiado é o pároco, mas o ministro é qualquer sacerdote, qualquer diácono, e de maneira extraordinária, esse sacramento é tão necessário para a nossa salvação, que numa situação particular, extraordinária, qualquer pessoa pode ser ministro, ministra do batismo. Inclusive alguém que não é batizado. Vamos supor que você estivesse se preparando para ser batizado. Deus nos livre disso. E acontecesse uma situação que você estivesse entre a vida e a morte. Perto de você só tem uma pessoa, e essa pessoa nem batizada ela é. Você poderia pedir para ela dizendo, olha, pega a água, joga em mim, dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que a igreja faz, e naquele momento você estaria batizado. É tão particular esse sacramento e tão necessário que, de modo extraordinário, num caso de necessidade, qualquer pessoa pode ser ministro, pode ministrar esse sacramento. Inclusive, se esta mesma pessoa não for nem batizada. Basta ter a água limpa, claro, e dizer as palavras com a intenção de fazer o que a igreja faz, ou seja, de fazer um filho de Deus. Então, é isso. Às vezes, a gente sabe de situação que acontece, às vezes em hospital, tem criança que às vezes nasce correndo um risco de vida, ou morrendo, às vezes o próprio médico ali já vai e batiza, e está batizado. E se a criança sobreviver àquela situação de risco, está batizado, não vai ser batizada novamente, ela já é. Deus já tomou conta dela ali, às vezes na maternidade, às vezes acontece batismo, ou porque chamou o padre, ou porque uma enfermeira ali batizou, não é? Naquele momento, qualquer pessoa pode ser ministra do batismo, Claro, é isso, o ministro ordinário, primeiramente, é confiado ao pároco, o ministro ordinário, qualquer sacerdote, qualquer diácono, e em caso de necessidade, qualquer pessoa batizada ou não, pode ser instrumento para que Deus conceda a graça do batismo a uma outra pessoa. Certo, pessoal? Espero que esteja todo mundo acompanhando. Então a gente viu, olha, para todo mundo acompanhando certinho. Batize Jesus na hora que está terminando o arremate na formação dos apóstolos. Antes de voltar para o Pai, ele fala sobre o batismo. Quem crer, ide anunciai. Quem crer e for batizado será salvo. Leva tudo isso que eu dei para vocês. Leva, vai, sai, corre, anuncia. Leva a minha graça,
pelos sacramentos, né? Quem crer e for batizado, onde, né? Eu quero tocar cada um, eu quero salvar, né? Certo? Eu quero me mostrar, me revelar a cada um, né? Pois as últimas palavras do Senhor. A gente viu que a gente tem o sinal do sacramento, né? No caso do batismo, a água e as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente viu, né, o significado da água, a água na história da nossa salvação, certo? Né? E a gente viu a água na história da nossa salvação, e a gente viu, então, a partir de tudo isso, o que a água realiza, o que o sacramento do batismo, pela força do Espírito Santo, não é? Realiza na nossa vida. Né? Cada sacramento tem um ministro próprio. O batismo é tão necessário que qualquer pessoa, inclusive não batizada, pode ser ministro, em caso de necessidade, do sacramento do batismo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, ministro, qualquer pessoa, matéria e forma, todo mundo já sabe. Agora, quais os efeitos do sacramento do batismo? O que o batismo realiza em nós? Quais os efeitos do sacramento do batismo? A primeira coisa é o seguinte: naquele momento que o ministro está pegando a água, não é? Está derramando sobre a cabeça da criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente vê isso acontecer, a gente percebe, ouve isso acontecendo. Mas, por um outro lado, acontece que Deus, o Espírito Santo, está derramando a sua graça no coração da criança. Enquanto a água escorre pela cabeça, o Espírito Santo é derramado no coração. Claro, aquela criança está recebendo toda a graça, a misericórdia, está recebendo o amor do Senhor. Naquele momento, você vê água na cabeça e Deus está derramando a sua graça no coração daquela criança. E essa graça faz surgir uma vida nova. Aquela pessoa tinha uma vida natural, agora ela tem uma vida de filho, de amigo de Deus. Ali está surgindo uma vida que a gente chama vida sobrenatural, a vida de filho, de amigo de Deus. Deus está gerando naquele momento um filho. Essa é a grande coisa do batismo. Pelo batismo, Deus te gerou agora como filho. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Claro? Né? Então, olha, a primeira coisa é que a graça santificante é derramada no coração. Agora é filho, agora é amigo, é chamado, essa amizade natural, que tudo isso tem que crescer e germinar, mas a partir dali é filho de Deus. A graça santificante é derramada. Né? Se for um adulto, né, arrependido, todos os pecados naquele momento são lavados, são purificados. Se é uma criança, a gente nasce com uma carência, com um vazio do pecado original. Deus nos fez para sermos amigos, filhos, e a gente nasce com um vazio, e Deus vem a nós e oferece essa amizade, ou seja, aquele vazio do pecado original. O pecado original não é um pecado pessoal, é uma situação de carência na qual a gente nasce, pois a graça de Deus vem tomar conta da nossa vida, do nosso coração. O pecado original, vamos dizer assim, é lavado também, né? O vácuo é preenchido. Né? Deus, naquele momento, derrama, coloca, deposita em sementes aquilo que a gente chama de virtudes sobrenaturais, a semente da fé, a semente da esperança, da caridade, da justiça, da prudência, da temperança, da fortaleza. Né? Deus enche a gente com grandes tesouros, né? Começar pela fé, esperança e caridade. Tudo isso, o nosso caminho cristão deve ser esse caminho de cada vez deixar com que essas sementes cresçam e frutifiquem na nossa vida. Obras de fé, a esperança no Senhor, amor concreto, na fé que vira obra.
Tudo isso Deus deposita ali. E durante a nossa vida, a gente precisa fazer com que a nossa amizade, permitir que a nossa amizade com o Senhor cresça. E todas as sementes deem muitos frutos. Frutos aos quais Deus tem direito. Aos quais as pessoas que Deus colocou na nossa vida, o mundo tem direito de ver essas sementes produzindo muitos frutos, 100 por 1, como Jesus vai dizer naquela parábola mais tarde, certo? Essa é a realidade do batismo. E o batismo, além de te dar graça, além de te fazer filho, a gente fala que é um sacramento que imprime caráter. Fica uma marca na sua alma que ninguém pode tirar. Você está configurado a Cristo sacerdote, né, no sacerdócio comum dos fiéis ali. Você é do Senhor. Você pode abandonar sua fé, você pode esquecer de Deus, mas tem uma marca, né? É de Deus. No momento que você quiser voltar para casa, Deus vai estar te esperando muito mais do que na história do filho pródigo. Aliás, aquela história nos fala exatamente desse amor do Senhor que não desiste de nós. Você tem uma marca que você é de Cristo. No momento que você quiser voltar para casa, né, você é da família. Deus vai estar te esperando. Ninguém, nada pode tirar essa marca da sua alma. Né? O povo do Antigo Testamento tinha uma marca na carne. Os homens lá do Antigo Testamento, a circuncisão. Né? Tinha uma marca na carne que pertencia ao povo de Deus. Nós, né, que fomos salvos por Jesus, o amor do Senhor no momento do nosso batismo deixa um caráter, deixa uma marca, mas é na nossa alma, que nós somos do Senhor. E essa marca nos dá a capacidade de receber os outros sacramentos. Nos faz, né, de alguma maneira, participar do sacerdócio comum dos fiéis em Cristo. Né? A gente pode receber os outros sacramentos e ninguém consegue tirar essa qualidade nova da nossa alma. Nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Né? Pessoal, se tem uma coisa que faz um pai ficar todo derretido, a mãe também, mas normalmente, né, é falar assim, nossa, essa criança falar com o pai, nossa, é sua cara, né? O pai se derrete, está na maternidade ainda, não parece ninguém, nada, se for ver parece ter mais um ratinho, né? Tudo enrugadinho ali. Daí chega lá uma visita e fala para o pai, nossa, é a sua cara. Né? Daí o pai se derrete. Né? Agora, quando a criança cresce, se torna um homem, uma mulher, e alguém fala para o pai assim, ou para a mãe, olha, é seu filho. Dá para ver na integridade, na generosidade, na fé, esse é seu. Daí o pai e a mãe ficam mais felizes ainda. Não é assim? Deus, desde o nosso batismo, deixou uma marca, nós somos e somos mesmo. Mas ao longo da nossa vida, o nosso caminho de cristãos é ir nos identificando com Jesus de tal maneira que as pessoas possam ver, quem convive conosco possa ter esse daí é de Deus, daí é filho de Deus. Olha, esse daí não sei, a gente vê, a gente lembra de Jesus. Certo? Nós somos filhos, mas a grande coisa é deixar essa filiação se manifestar na nossa maneira de entender, de ver as coisas, de reagir, de lidar com as pessoas, não é? Na nossa vida, essa filiação, essa graça tem que ir tomando posse da nossa existência e se manifestando nas nossas atitudes, na nossa maneira de entender as coisas, de lidar com as pessoas. As pessoas têm direito de ver Cristo. Eu sempre, aqui na paróquia, quem foi meu paroquiano aqui em outros lugares sabe que eu sempre gosto de contar essa história. É muito simples, mas eu acho curiosa, né? Meu pároco de origem, já falecido há muitos anos, ele contava que quando ele, antes de ir para o seminário ainda, ele trabalhava, né? E todo dia ia trabalhar, ele costumava ir à missa todos os dias. Chegava, descia do ônibus para ir para a missa, vindo do trabalho, e andava um percurso a pé até a igreja indo para a missa. Isso todo dia ia. Né? E um dia uma senhora que ele não conhecia, mas que
morava naquele trajeto que ele percorria para ir à missa cada dia. Essa senhora chamou, né, meu pároco, né, nessa época ainda era um jovem, né? E ele contava que disse assim para ele, falou, rapaz, vem cá um minutinho. Ele falou, pois não. Eu não sei por quê. Todo dia você passa por aqui, cumprimenta, não sei. Você passa e eu me lembro de Deus. Ele sempre gostava de contar essa história, né? A gente via que contava contente, né? E é isso. Onde passa alguém que é filho, as outras pessoas têm direito de se lembrar do Pai. Aquilo que a gente tem que se manifestando em cada situação da nossa vida com naturalidade. É isso, a nossa presença. As pessoas devem sentir o cheiro de Cristo, o perfume do Espírito Santo, né? Onde tem alguém que é do Senhor, mesmo a palavra, o gesto, a alegria, a luta, o sacrifício, deve fazer com que as pessoas sintam o doce aroma de Cristo, certo? No seu batismo você já foi ungido também com o óleo do Crisma. Por quê? Porque você deve perfumar com o Espírito Santo. A sua presença de filho deve lembrar as pessoas do aroma da família, né? É o cheiro da casa, né? Certo? Isso também, né, é outro efeito do batismo. O batismo te enxerta, te insere em Jesus. Imagine o seguinte, imagine que você era uma plantinha ali, sei lá, qualquer ali do mato, né? Sei lá, uma plantinha que não produzia muita coisa, ou nada de útil. De repente, veio um agricultor e pegou aquela plantinha que não produzia nada, produzia até uns frutos, mas era meio venenoso os frutos que ela produzia, né? E aquele agricultor bom arrancou aquela planta, imagine isso, venenosinha, e foi lá, ele tinha uma videira tão bonita, ele foi lá, pegou aquela planta e enxertou na videira, colocou lá na videira. E de repente, aquela erva meio venenosa, agora vivendo com a vida da videira, com a seiva da videira, de repente ela começou a produzir uva, e uva saborosa e da primeira qualidade, graças a quem? A seiva que veio da videira deu uma vida nova para ela. Pois essa é a nossa história. Sem Deus, o que a gente iria produzir? E Deus, que é agricultor bom, pegou você e a mim também, e enxertou em Jesus. E agora a gente vive com uma vida que é muito maior do que a nossa vida natural. Agora é vida de filho. E agora a gente precisa produzir fruto de amor, fruto de salvação. Agora você tem vida nova e Deus merece 100 por 1. Certo, pessoal? Esse é o sacramento do batismo, os efeitos do batismo. Ali para você se lembrar, olha, infusão da graça santificante e com ela das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, tudo isso, de alguma maneira, já começou, né? É óbvio que tudo isso vai se manifestar ao longo da sua vida, mas tudo isso ali começou. Perdão de todos os pecados, perdão das penas devidas pelos pecados, o caráter, essa marca que você é do Senhor e ninguém tira isso de você, nem você mesmo. Se um momento você quiser voltar, Deus vai estar sempre te esperando, até o último segundo. A graça sacramental, que é essa certeza que Deus vai te acompanhar ao longo da vida para você viver como um discípulo do Senhor, né? E você é incorporado à igreja, você é enxertado em Cristo. Agora você vive com a vida do Senhor, agora você agora é um membro do corpo de Cristo. Você foi enxertado à igreja, agora você tem uma família grande. Uma família que tem membros que já estão no céu, no purgatório, nesse mundo. Agora você é da família de Deus. Você pertence à igreja de Cristo. É tudo isso que o batismo realiza na sua vida, né? Pessoal, então olha, às vezes alguns irmãos nossos de outras religiões perguntam assim, mas para que vai batizar se ainda é criança? Cada um tem que escolher, quando crescer ele vai escolher.
Que religião ele quer ter? A gente não ouve isso por aí? Bom, pessoal, não é assim. Não é só perdão. O batismo nos dá muito mais da filiação. Certo? Um pai e uma mãe, enquanto o filho não pode escolher por si mesmo, ele tem que dar tudo que ele julga bom, ele precisa dar para o seu filho. Um pai e uma mãe, ele considera que a vacina é uma coisa boa para a criança. A criança não pode escolher. O que ele faz? Não, deixa crescer, depois ele vai decidir se ele é batizado ou não. Não, o que o pai e uma mãe faz? Eu preciso cuidar do meu filho. Eu entendo que uma vacina é boa. Se você perguntasse para a criança naquele momento, você quer ser batizado? Provavelmente ela diria, não, você vai entender, tanto é que ela chora. Mas o que o pai e a mãe falam? Pode dar, porque ele tem essa confiança que vai fazer bem. E tudo que o pai e a mãe consideram bem, enquanto o filho não pode escolher, ele tem que dar para a criança. Irmãos, o que de maior que a graça de Deus? O que o amor de Cristo? Por isso, um pai e uma mãe de fé, Deus tem pressa em marcar nossa vida, e ele tem pressa em oferecer para o seu filho o que de maior ele pode dar, que é a fé, que é a semente do amor, da caridade, que é colocar seu filho na igreja de Cristo, enxertar, querer que seu filho viva desde já com a graça do Senhor. Se um dia ele quiser negar a sua fé, problema dele, mas o pai deu a graça, o amor de Deus, né? Ele teve essa pressa porque ele está convencido que nada de maior do que a graça de Cristo. Certo, pessoal? Nós somos batizados não só para os nossos pecados ou para o pecado original ser perdoado, mas para muito mais. Essa é outra história que quem já assistiu palestras sobre batismo comigo sempre já escutou eu falar, porque eu acho, na verdade, eu li isso daí no livro do Scott Hahn, aquele teólogo protestante convertido ao catolicismo, mas eu acho um exemplo muito, muito bonito e muito significativo. Vamos imaginar que estava dirigindo, está em outra cidade, o carro quebrou, você não entende nada de carro, é uma adaptação do exemplo do Scott Hahn, né? Você não entende nada de carro, daí chama lá o mecânico que você não conhece, o mecânico dá uma olhada no seu carro e fala para você, complicou, hein? Patrão. Fundiu o motor. Você tá brincando? Fundiu o motor. E agora? Só trocando, não tem o que fazer. Nossa, mas não tem jeito. Fundiu. Aceita cartão, não tem dinheiro. Não, céu, divide em 12 vezes aí com muitos juros no cartão, tudo bem. Não, sei lá, não tem jeito. Mas fundiu o motor, se quiser eu troco, mas não tem outra opção. Não tem opção, você fala, então troca. Não tenho, mas vou fazer o quê? Trocou o motor, não sei quanto, não tenho nem ideia de quanto custa o motor, suponhamos que seja 10 mil reais, 7 mil, 8 mil, sei lá quanto. Aí você voltou para sua casa, voltou para Serra Negra, voltou para Guarulhos, para Amparo, sei lá, voltou para sua casa. Depois você levou num mecânico lá, seu da confiança, para dar uma olhada no seu carro, contou a história para ele, falou, estava em tal cidade, estava lá em Pedreira, fundiu o motor, tive que trocar o motor. Falei, nossa, que estranho, carro novo? Falei, então, o mecânico deu uma olhada, falei, não, aqui não tem nada de novo não, o motor é o mesmo. A única coisa que eu encontrei de novo aqui nesse carro é uma vela. O resto, uma vela é 10 reais, o resto é tudo mesmo. Aí você fica louco da vida. Não, aquele mecânico me passou me levou 10 mil reais. Se você voltar lá em Pedreira e conversar com o mecânico, se você for muito, 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 muito bom, você poderia falar para o mecânico assim, olha, você não trocou o motor do meu carro, você me cobrou 10 mil reais, eu poderia te processar, mas olha, vamos fazer o seguinte, como eu não quero rolo, você me devolve meu dinheiro e está tudo certo. Se você fosse muito bom, você falaria isso. Agora, alguém falaria assim para o mecânico, olha, você me passou a perna, isso que você fez não se faz.
Mas olha, eu vou te perdoar. Você não me deve mais nada. Eu vou te perdoar. Só que agora você vai ser meu filho. Eu vou levar você para minha casa, eu vou cuidar de você. Agora eu vou te perdoar, mas agora você vai ser meu filho. Agora eu vou cuidar de você. Alguém faria isso? Não. Ninguém é doido, né? Deus é doido por nós. E foi isso que ele fez. O que é a salvação? Não é só ter os pecados perdoados. É ter Deus olhando para você e falando para você, olha, eu perdoo seus pecados, mas você vai ser meu filho. Eu te perdoo, mas você vai morar na minha casa. Eu te perdoo, né? Mas olha, agora você vai ser sangue do meu sangue, carne da minha carne. Eu vou dar a vida por você agora, né? Esse é o mistério do batismo, certo? É isso que aconteceu com você naquele dia que provavelmente, você sendo batizado criança, você não se lembra, né? A salvação mais do que perdão, antes do que isso, muito mais do que isso, é filiação. São João diz assim, a todos aqueles que receber Jesus, ele dá o poder de se tornar filhos de Deus. Na sua primeira carta ele diz, olha que grande presente de amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos filhos. Não é servo, nós somos da família, nós vivemos, né, com o sangue de Cristo, do sangue de Jesus, da graça do Senhor, corre nas nossas veias. A salvação não é só do pecado, mas é para a filiação. Não somos meramente perdoados pela graça de Deus, somos adotados e divinizados. Nós somos da família. Nós não somos uma multidão, somos uma família, a família de Deus. É por isso, é por tudo isso, que um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, para Santa Teresa de Calcutá, né? Madre, qual que foi o dia mais importante da sua vida? Então talvez alguém esperasse que ela falasse assim, foi o dia do Prêmio Nobel da Paz. O outro mais piedoso talvez pensasse, não, foi o dia que eu fiz meus votos como religiosa. Qual que foi o dia mais importante da sua vida, Madre? A resposta dela foi o seguinte, o dia mais importante da minha vida foi o dia do meu batismo. O resto foi consequência, veio daí. Foi o dia que Deus olhou para mim e falou, você é minha. E depois o resto é obra dele. Esse é o grande dia. Tudo o resto, né, brotou dessa amizade, desse encontro, dessa graça que você recebeu de Deus. Certo, pessoal? Então é isso. Nossa formação hoje a respeito do batismo. A gente pode, a semana que vem, passar para o sacramento do crisma, da confirmação. Agora, se você quiser, a semana que vem, a gente pode explicar a liturgia do sacramento do batismo, porque pela liturgia do batismo, Deus também vai falando com a gente em cada gesto, em cada símbolo, cada sinal. Então eu quero que você me responda agora aqui no comentário do Facebook, rapidinho. Semana que vem, você quer o sacramento da confirmação ou você quer ver mais um pouquinho do batismo, estudando a liturgia, a celebração, os ritos do sacramento do batismo? O que você prefere? Vou dar 30 segundinhos para cada um que quiser colocar aí. Semana que vem, o crisma, ou a semana que vem, a celebração do batismo, os ritos do batismo. O que você prefere estudar semana que vem? Enquanto o pessoal responde, só um lembrete, né? Quem quiser participar também de segunda a quinta no YouTube, Padre Sidney, nós estamos tendo Escola da Fé, uma visão geral para a Palavra de Deus. Você pode assistir, inclusive, as aulas passadas, aí tentando fazer uma visão de toda a história da salvação, de toda a Palavra de Deus, de toda a nossa fé, para a gente ter uma visão geral daquilo que a gente acredita. É só entrar Padre Sidney, Escola da Fé. Bom, já deu tempo do pessoal responder, pelo que eu estou vendo aqui, até agora, unanimidade, a liturgia do batismo. Então, olha, hoje a gente estudou o que é o batismo, olhando para o símbolo da água, olhando
para toda a prefiguração do batismo na palavra de Deus, desde o momento da criação. O batismo nos cria homens novos, não é? Uma arca de Noé, né? Nova humanidade, a misericórdia de Deus, né? Um mar vermelho, libertação, vida nova, não é? E chegando, né, ao grande momento do batismo do Senhor e ao peito aberto de Jesus na cruz, do qual brotou a água que nos dá a salvação e o Espírito, né? A água e o Espírito mais uma vez unidos, né? Jesus expira na cruz, sopra seu Espírito, dá seu, né, solta. Na hora que Jesus morre na cruz por São João, o Espírito Santo é derramado, ele expira, ele dá seu Espírito ali, certo? Ele entrega o seu Espírito ali na cruz, né? Foi isso que a gente viu. Tudo isso o sacramento do batismo realiza em nós, né? O batismo de Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Agora é da família de Deus. Agora você também tem que ir e anunciar o evangelho a toda criatura, para que todos os que crerem e forem batizados sejam salvos, né? E a gente viu os efeitos do sacramento do batismo, a graça santificante, os dons, as virtudes, o perdão do pecado, né? O sinal, o caráter, né? E sobretudo, tudo isso nos faz filhos de Deus, que não é brincadeira, não é faz de conta, não é filho. Você tem uma vida sobrenatural. Nem a morte pode contra a gente, né? Porque Deus olhou para nós e falou, você é meu. A morte vai tirar de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Sofrimento, enfermidade, em tudo isso somos mais do que vencedores. Não é isso? Então, um abração a todo mundo que nos acompanhou hoje, que tem acompanhado, né, essa iniciativa da Pastoral da Comunicação da Diocese. Cada noite alguma coisa para a gente usar bem o nosso tempo aí de quarentena, oração, missa, celebração, terço, formação, lives, encontro vocacional. Então, que bom ter cada um aqui. Um abraço a todo mundo. Sexta-feira, então, já vi aqui a votação, foi unanimidade. Sexta-feira que vem continuamos o sacramento do batismo, estudando a celebração. Cada gesto, cada parte, o sinal da cruz, a unção com crisma, a vela. Então a gente vai ver como Deus vai nos falando na liturgia também do batismo. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço. E eu vou pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento, a cada um, nesse dia de São José. Nós somos filhos, que pela intercessão de São José o Senhor olhe cada um que está trabalhando nesses dias aí, um pouco receoso por causa dessa situação de pandemia, não é? Na saúde, nos mercados, nas farmácias, que o Senhor proteja cada trabalhador, que o Senhor olhe por cada um que anda às vezes aflito, com medo, temendo perder o seu trabalho, ou que está procurando um trabalho pelo qual amar, pelo qual servir a Deus e ao próximo. Que o Senhor olhe por cada trabalhador, por cada um que deseja trabalhar, que deseja servir, que São José interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, operário, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom descanso, pessoal, e até em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.